Hoje você está tão equipado e com vontade de guerrear, conquistar, tomar posse, mas ainda é necessário uma orientação. E que orientação é essa? Como se preparar devidamente para a guerra. Nós temos uma cartilhazinha que aprendemos no dia a dia cristão, e as pessoas se escondem atrás dessa cartilha, que para mim é bonita, mas de certa forma é uma hipocrisia. Quando a pessoa fala, é muito simples, pastor: jejum, oração, leitura da palavra. Jejum, oração e santificação. Mas aí eu pergunto, por que tem tanta gente que jejua, ora, lê a Bíblia? A grande questão é: jejum, oração e Bíblia sem santificação é mais um ato religioso, é mais uma cartilhazinha. Tem uma coisa que Yeshua HaMashiach fala muito interessante. Ele diz que um demônio, quando ele sai da vida de uma pessoa, ele olha lá de fora e ele vê a casa varrida e adornada. Diga comigo: varrida e adornada. E ele olha e ele diz assim: eu vou voltar para minha casa. E ele leva 7 espíritos malignos mais fortes, mais poderosos, junto com ele. O que é a casa varrida e adornada? É uma pessoa que aceitou Jesus e alguém expulsou o demônio, amém? E se expulsou o demônio, a pessoa limpou, varreu, jejuou, leu a Bíblia, se santificou, mas ainda está faltando alguma coisa. Porque libertação não é tirar demônio, libertação é preencher o coração com a glória de Deus e com a presença de Jesus. Tem muita gente que pensa que está liberta porque aparentemente não tem demônio, mas está vazia por dentro. Por isso que eu falei uma palavra aqui que alguns não entenderam, eu sei disso. E talvez até tenham comentado aí do lado de fora. Eu falei que tem que falar em línguas. Tem que falar em línguas. Está buscando, irmão, e não recebeu? Fique em paz, não morre por isso não, continua buscando. Que Jesus não é mentiroso, ele diz que todo aquele que busca recebe, todo aquele que procura acha, todo aquele que bater a porta se abre. E ele mesmo disse: aquele que crê no meu nome falará novas línguas, pisará em serpentes. Está escrito. Porque falar em línguas é uma evidência para você mesmo de que você está cheio do Espírito de Deus. A fé não é apenas acreditar, existe uma diferença entre crença e fé, irmão. Tem gente que fala assim: eu tenho fé, irmão, eu creio em Jesus, eu acredito, ele está em mim porque eu acredito que ele está em mim. Irmão, existe uma linha muito tênue entre você acreditar que ele está e ele está. Nós temos que parar de olhar para a vida cristã pela ótica do argumento, do achismo. Hoje nós vamos ter um entendimento melhor do que é se preparar para uma batalha espiritual. Porque você vai sair daqui querendo expulsar demônio de tudo, irmão. Teve uma irmã que me procurou hoje, ela falou assim: pastor Ricardo, eu cheguei lá em casa ontem e olhei para minha cozinha é um terreiro de macumba. Eu falei: que? Ela é porque tinha tanto troço de macumba na minha casa que eu não sabia. Era um terreiro de candomblé. E eu não via, mas agora eu vi. Aí ela perdeu a linha, quebrou tudo. Fez igual Jesus quando entrou com o chicote lá e quebrou tudo. Essa casa será chamada lugar de oração e não covil de demônio. Mas não adianta você sair daí expulsando demônio de tudo se você não estiver preparado e respaldado pelo poder de Deus. E a gente precisa entender que estar respaldado não é só sair por aí dizendo: eu jejuo 3 vezes por dia, eu sei a Bíblia de cor e salteado, eu até leio em hebraico. É muito mais do que isso, irmão. O maior bruxo do Brasil, que eu não posso dizer o nome dele aqui, ele conhece a Bíblia de cor. E o único livro que tem na casa dele é a Bíblia. Ele lê a Bíblia todo dia. Jejum os feiticeiros também fazem, até mais do que nós. Pastor Tiago falou aqui ontem que os feiticeiros, eles se trancam num quarto e jejuam até ver o demônio que eles seguem. Olha para o teu irmão e fala assim: bênção, estratégia e armas.
Preparação para a batalha. Abra a Bíblia Sagrada, por gentileza, no segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Versículo 8. As palavras que nós temos pregado, ela tira muitos aqui da zona de conforto. Ela contraria o que vocês pensam, mas não é por isso que está errado. Amém? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Segunda Crônicas 14, 8. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim, eu vou ler o versículo. Cada versículo que eu ler, eu vou dar uma breve explicaçãozinha para poder facilitar o seu entendimento. Edificaram e prosperaram, e tinha Asa um exército de quantos? Que traziam escudos e lança. Aqui a palavra escudos pequenos, pavês e lança. É um grupo que ia na frente, com a lança na mão e com o escudinho, com o broquel aqui na outra mão. E continua o texto. Ele também tinha, o rei Asa, que era um rei de Israel, ele tinha 280 mil de Benjamim, que traziam um escudo grande e atiravam flechas com arco. Todos esses eram o quê? Era o quê? Homens valentes. Então olha só, o rei Asa, ele montou um exército que ia 300 mil na frente, segurando um escudo, uma lança. Atrás vinha um grupo com um escudo maior, jogando flechas. E ele falou assim, maravilha, eu tenho 580 mil soldados da melhor qualidade. Mas olha o que o inimigo faz, irmão, no versículo seguinte. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de quanto? 1 milhão. E além de ser 1 milhão, que é praticamente o dobro, olha como é que eles estavam. 1 milhão e mais 300 carros. E eles chegaram em Maressa. Maressa significa no cume do monte. Então 1 milhão de pessoas do inimigo, que estavam armados até os dentes com carruagens, ficaram no cume do monte. E aí, esses 580 mil guerreiros de Deus não são nada, afrontando numa posição de destaque. No versículo 10, então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Jefatá, junto a Maressa. Agora olha que situação difícil, irmãos. Os guerreiros do inimigo estavam 1 milhão de pessoas e 300 carruagens em cima do monte. Os guerreiros de Deus estavam no vale, olhando o dobro de soldados lá em cima, altamente armados. Diz assim, é vale mesmo. Quem já ficou no vale alguma vez, levanta a mão. A linguagem corporal de afronta do inimigo, olhando assim, massacre, massacre. Versículo 11. Então o que o nosso rei Asa fez? O Asa clamou a Deus e disse, Senhor, além de ti não existe outro que possa ajudar alguém numa batalha onde o poderoso e o fraco estão juntos. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque nós confiamos em ti e em quem mais? E no teu nome. Diga comigo, confiamos em ti e no teu nome. E qual é o nome que você tem aprendido nesses dias? Diga bem alto. Diga mais alto. Diga mais alto. Yeshua. Não é apenas confiar em Deus, é conhecer o nome dele. Confiamos em ti e no teu nome, e viemos contra essa multidão, Senhor, confiando em ti e no teu nome. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça o homem. O que o rei Asa fez aqui, gente? Ele viu uma batalha aparentemente natural, pessoas, cavalos, carros, espadas, escudos, montes, vales. Mas ele falou assim, eu posso transformar isso aqui numa batalha espiritual. E como é que eu faço isso? Eu vou me apresentar diante de Adonai. Eu vou ter uma conversinha com ele antes de começar a luta. E eu vou dizer para ele, Senhor, o teu nome precisa ir conosco. O Senhor permite que o teu nome vá conosco? Nós não estamos indo sozinhos, nós queremos ir no teu nome. Nós queremos ir enviados, respaldados pelo teu nome.
E quando ele fez isso, olha o que aconteceu no versículo 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Irmão, aqui nem diz que houve luta, porque o povo de Asa estava no vale, os etíopes estavam no monte. Eu não sei se eles subiram, lutaram, mas eu imagino que começou a vir raio de tudo que é lado, e matar etíope para cá, matar etíope para lá. Eu não sei como foi, eu sei que foi. Eu estou igual Chicó, não sei que sei, mas sei que sei. Os etíopes fugiram, versículo 13. E Asa e o povo que estava com ele o perseguiram até Gerar. E os etíopes caíram tantos que já não havia neles resistência alguma, porque eles foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. O que é despojo? Deixa eu explicar o que é despojo. Despojo é quando o inimigo perde, as armas dele vêm para nós. Isso está na Bíblia. Então aqueles carros que estavam com os etíopes passaram a ser de Asa e do povo de Deus. Isso sempre aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, as armas espirituais de Adão e Eva foram transferidas para a serpente. Por que você acha que tem poder na macumba se todo o poder é de Deus? Por que você acha que feiticeiro, bruxo vê, profetiza? Porque são armas nossas que eles despojaram. Mas agora nós estamos fazendo igual Moisés. Quando Moisés chegou diante dos feiticeiros Janes e Jambres, e Janes e Jambres tinham cada um seu cajado que virava serpente, que eram armas de guerra espiritual. E Janes e Jambres jogaram aquele cajado e virou serpente. Moisés pegou um pedacinho de pau e falou assim: eu também tenho um, quer ver? Ó, plof, jogou no chão. A serpente de Moisés engoliu as serpentes deles, e Moisés voltou com o poder legítimo. E os feiticeiros de Faraó nunca mais tiveram um cajado que viraram serpente, porque quando um guerreiro ganha uma batalha espiritual, o inimigo, além de sair envergonhado, ele perde as armas e nunca mais ele volta, porque ele é despojado em nome de Yeshua. Então batalha espiritual é arrancar a arma do inimigo. Glória a Deus. Mexeu aí, homem? Mas além do despojo, Deus ainda dá alguma coisa para o vencedor. Está no versículo 13. Aliás, versículo 14. E feriram todas as cidades dos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e eles saquearam todas as cidades, porque nelas havia muita presa. Além de vencer o inimigo, Deus deu para eles cidades, conquistas. Sabe o que significa? O guerreiro espiritual bem sucedido, ele arranca as armas do inimigo e ele conquista territórios. Mas não é só isso. No versículo 15 diz: e também feriram as malhadas do gado, porque malhadas significam doentes, e levaram as ovelhas boas em abundância e camelos, e assim voltaram para Jerusalém. As ovelhas e camelos aqui representam muitas coisas, mas eu quero falar sobre prosperidade. Porque quando nós vencemos batalha espiritual, Deus também nos dá a bênção financeira, e Ele nos estabiliza. Porque o guerreiro de Deus, ele não apenas fica arrancando demônio, mas vive na miséria, não. O nosso espírito é todo loteadinho. E tem gente que é vitoriosa na área espiritual, na área ministerial, mas na área financeira é todo arrebentado. Mas o verdadeiro guerreiro, ele conquista todas as áreas, e ele é bem sucedido em todas as áreas da vida. Quem entende isso, dá glória a Deus. Então nós entendemos que tudo na vida é batalha espiritual. Diga comigo: tudo na vida é batalha espiritual. Por que eu não consigo emprego? Batalha espiritual. Ah não, pastor, é porque ele acorda meio-dia e não procura emprego. Batalha espiritual. Por que eu não consigo namorado? Batalha espiritual. Não é não, pastor, é porque ela não penteia o cabelo, não toma banho. Batalha espiritual. Porque eu não consigo me submeter a autoridades. Ah, pastor, porque a autoridade, ele é o ditador, ele quer mandar em mim, ele quer se aproveitar de mim. Batalhas espirituais.
Porque eu não consigo uma promoção no trabalho. Não é porque o patrão pega no meu pé. Batalha espiritual. Porque eu não consigo ultrapassar o céu de bronze e alcançar um novo nível na minha vida. É porque eu não faço nada. É batalha espiritual. Tudo tem um princípio de guerra espiritual. Por que a doença não sai? Batalha espiritual. Não, pastor, é porque eu tenho 98 anos de idade. Deus não criou o homem para ter artrite e artrose. Deus criou você para viver 800 anos, 900 anos. Na verdade, Deus te criou para viver eternamente. Tudo o que acontece é batalha espiritual. O nível da sua fé e do seu entendimento acerca dessa verdade que eu falei aqui vai definir o nível da sua conquista. O que você quer conquistar? Aonde você quer chegar? Que tipo de pessoa você é hoje? Quem você quer ser daqui a uma semana? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra Arcon, Exofia, Cosmocraton, Poneria Pneumática, que operam nas regiões celestiais. Demônios. Por trás de tudo existe um cenário espiritual. A Bíblia diz que não acontece nada na terra sem que antes tenha acontecido no mundo espiritual. Diga para o seu irmão assim: as circunstâncias aqui são resultado de guerras travadas nas regiões celestiais. Olha para o teu irmão e diz assim: eu tenho uma novidade. Nesse seminário nós aprendemos a abrir portais para entrar na dimensão espiritual, e dentro da dimensão espiritual guerrear com armas espirituais, tomar a vitória e voltar para a terra e viver de glória em glória. Toda conquista que temos, ou toda derrota que temos, é resultado de algo que aconteceu no mundo espiritual. Amém? Você tem que ter esse sentido rápido de pensar: isso aí, peraí, eu quero saber o que aconteceu no mundo espiritual. Por que isso aconteceu? Qual foi o argumento do demônio para eu ter essa derrota? Onde eu acertei para ter essa vitória? Amém ou não amém? Hoje de manhã, essa mensagem aqui é nova, eu nunca tinha pregado. Tudo começou quando eu comecei a falar com o pastor Tiago sobre um filme. Um filme que eu não assisti. Eu só assisti o comecinho dele e eu falei: não dá para assistir senão, que é pesado demais. É um filme chamado Besouro. É Besouro o nome? Besouro. É um filme nacional que conta a história de um guerreiro de capoeira. Eu falei: eu gosto de filme de luta, eu vou assistir Besouro, deve ser legal. Eles vão fazer um Jet Li da capoeira. Mas quando eu comecei a ver o filme, eu percebi que a primeira coisa que o Besouro fez, ele encontrou algumas pessoas, e essas pessoas eram a manifestação física de algumas entidades do candomblé. E estava ali alguns orixás, alguns guias, um caboclo, e junto estava uma pombagira e um Zé Pilintra, se eu não me engano. Um representante de cada entidade das culturas afro-brasileiras. Preto Velho representando os pretos velhos, a linha do preto velho. A pombagira, para quem não sabe isso, vou dar uma aulinha aqui rápida sobre isso. De acordo com o candomblé, a pombagira são as mulheres da vida que morreram e o espírito delas ficou vagando aí, e elas tentam usar o corpo de outras mulheres, mas na verdade é mentira, são demônios. Os preto velhos, na verdade, são os escravos mais sábios que morreram, é o que eles dizem, mas são demônios. Mas eles dizem que são os escravos mais sábios que morreram, e hoje eles incorporam em pessoas para dar conselho. Mas é interessante que o preto velho é um velhinho barbudo, pobre, que fica sentado num toco. Ele rouba as coisas dos outros e esconde dentro do toco. Como é que um homem que rouba as coisas dos outros, esconde no toco, tem como dar conselho para a gente, né? Não tem sentido.
O Zé Pilintra é um malandro das madrugadas, é aquele que se aproveita, ele usa um chapeuzinho branco, uma roupa branca, uma gravata vermelha. Eu canso de ver CDs evangélicos com o cantor na capa, assim, com aquele CD, com aquele chapeuzinho e com aquela postura assim de ladinho, assim. Coitado, ele está fazendo a imagem do Zé Pilintra, não sabe. As entidades estavam ali e a primeira coisa que o besouro faz é apresentar-se a elas e falar alguma coisa com elas. Eu não sei se eu entendi bem o filme, porque eu não assisti detalhes, mas eu vi que ele teve de frente com as entidades. Isso já é o importante para eu pregar sobre isso. E aí a minha cabeça ela foi lá longe. Eu lembrei que todos os filmes de guerra, de batalhas, os filmes antigos, os exércitos, eles se apresentavam aos seus deuses antes da batalha. Foi assim no filme 300, quando Leônidas subiu ao oráculo e uma sacerdotisa dançou seminua diante de feiticeiros, e ela trouxe uma resposta para ele sobre a batalha. Foi assim no filme Troia, quando o ator representado pelo Brad Pitt, ele tinha que se apresentar sempre a uma sacerdotisa, e às vezes ele mantinha relações sexuais com ela. Esses filmes eles sempre mostram essa realidade no mundo espiritual, principalmente os filmes das antiguidades, falando da cultura grega, da cultura egípcia. Os homens eles não saem para a batalha sem antes se apresentarem e consultarem os seus deuses. Diga comigo, os homens não saíam para a batalha sem antes se apresentarem e consultarem os seus deuses. E não deveria ser diferente conosco. Que a igreja ela fala assim: aleluias, glória a Deus, mistério na terra. Eu estou indo para a batalha em nome de Jesus. Não é para você em nome de Jesus. É para você antes conversar com Jesus e falar assim: posso ir? Posso ir em teu nome? Porque ir em nome não significa ir dizer o nome. Nós entendemos tudo errado. Foi isso que o Espírito Santo me falou hoje. Nós pensamos que ir em nome é chegar lá e falar assim: eu estou vindo em nome. Sair em nome, não é isso não. Ir em nome é perguntar para o Senhor: eu posso ir? O Senhor me respalda. Aí o Eterno diz assim: vai. Aí você fala: agora eu vou. Eu estou vindo no nome dele. Ele mandou vir. Porque se alguém chegar aqui e falar assim: eu vim em nome do Obama, você vai falar assim: não. Daí. Agora, se essa pessoa tiver como provar que ela veio em nome do Obama, ela não precisa nem falar. Ela não precisa nem falar. Ela mostra o papel. Você sabe ler? Uma vez eu estava expulsando um demônio. E eu falei assim: vou expulsar diferente. Eu escrevi no papel assim: Yeshua. Eu olhei pro demônio, estava ele lá. Eu falei assim: lê isso aqui, sabe ler? Entendeu, né? Ele... Eu não precisei fazer a cartilha. Eu estava lá em nome dele. Quem entendeu isso, levanta a mão e aplauda ao Senhor. Olha que texto interessante. E agora eu saio daqui do rei Asa. Eu vou falar uma outra história que está em Josué capítulo 4 versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Olha, preste atenção em cada palavra. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Pausa. Quem sabe aqui o que era a arca do Senhor? Levanta a mão. A arca do Senhor, quem não sabe, levanta a mão. Gente, tem gente que não levantou nem para o sabe nem para o não sabe. Você tem que escolher. Até quando costeareis entre dois pensamentos? Quem sabe o que era a arca do Senhor? Então eu não vou explicar. Só vou lembrar que a arca do Senhor não era apenas um objeto que os pobres coitados tinham que ficar carregando. A arca do Senhor era uma arma sobrenatural de invocação da presença de Deus. Isso todo mundo sabe. Naquela época, quando o exército passava com a arca na frente dos inimigos, as portas espirituais abriam para que a glória de Deus se manifestasse, e seja qual for o tamanho do inimigo, o povo de Deus ganhava. Amém ou não amém? Então a primeira coisa que eles fizeram
antes da batalha, está escrito aqui: eles passaram com a arca do Senhor e com os sacerdotes na presença do povo. O que eles fizeram ali foi abrir um portal espiritual para que o sobrenatural tivesse acesso ao natural. Quem está comigo, dá glória a Deus. Então já começou, antes de qualquer coisa, a abrir o portal. Alinhou o eterno com o cronos. As dimensões se uniram e uma porta se abriu. E aí no versículo 12: passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés tinha ordenado. Então o que acontece agora é que os exércitos começam a passar no meio do resto do povo. Aleluia, glória a Deus. E o povo, eles estão vendo aquilo acontecer. Primeiro o portal se abriu, os exércitos começaram a marchar. Aí no versículo 13: uns 40 mil homens armados. Diga comigo, 40 mil homens armados. Diga para o seu irmão, está falando de nós. O que eles fizeram? Passaram onde? Irmão, eles só puderam passar diante de Deus depois que o portal se abriu, depois que a arca veio, que a glória de Deus se aproximou. Aí eles passaram diante de Deus, para Deus olhar para 40. Deus olhou para cada um dos 40 mil, porque a Bíblia diz: 40 mil homens passaram diante do Senhor. Eles passaram em revista diante de Deus. Deus olhou para um por um antes deles irem para a guerra. Diga para o seu irmão, antes da batalha, dá uma passadinha em Deus. Sair para a batalha sem passar em Deus, você está frito, meu irmão. Você pode chegar em nome de Jesus. Jesus vai falar: eu não tenho nada com isso não. Eu mandei ele. Verdade. Verdade. Eu lembro que há 20 anos atrás eu li um jornal educativo que tinha antigamente, chamado O Povo. Ele era um jornal sangrento, né? Se você torcesse ele assim, pingava sangue nele, você lembra? Aquele jornal era macabro demais, irmão. A pessoa sofreu um acidente, o fotógrafo, antes de tirar foto, ele botava a pessoa toda arrebentada só para tirar uma foto marcante. Só que teve um caso que chamou minha atenção, que era num crente que estava dentro do ônibus, e o bandido falou assim: passa o dinheiro, senão eu vou matar todo mundo. O bandido falou assim: você não me mata, que Jesus está comigo, e eu te amarro em nome de Jesus. Morreu! Mas ele usou o nome de Jesus, gente. Ele só esqueceu de passar antes diante do Senhor para dizer: e aí, Senhor, eu queria saber, Senhor, se o Senhor me dá a bênção, se o Senhor me dá a estratégia, e se o Senhor me dá as armas. Diga comigo: bênção, estratégia e armas. Quem está comigo? 40 mil homens de guerra passaram armados diante do Senhor para a batalha, diante das campinas de Jericó. E naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e o respeitaram no todos os dias da sua vida. Porque um líder, quando faz o povo passar diante de Deus, ele é exaltado diante das nações. Glória a Deus. Agora vamos ver o contrário. Quando o povo esquece de abrir o portal, quando o povo esquece de entrar na presença de Deus, eles vão para a batalha em nome de Deus, mas sem levar Deus com eles. Olha o que acontece. 1 Samuel é uma outra história. Capítulo 4, versículo 2. Quem achou, diga: achei. Eita, vocês estão devagar hoje, hein? A bateria está descarregando, tá? 1 Samuel 4, 2. Quem achou, diga: achei. Então preste atenção. Se você não achou, tira a colinha do irmão do lado. Dispuseram-se os filisteus, que eram os inimigos, em ordem de batalha, para sair contra Israel. E a peleja foi travada. Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram em campo aberto cerca de 4 mil homens. E quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciãos de Israel:
por que o Senhor deixou isso acontecer hoje, diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca do Senhor, para que ela venha no meio de nós e nos livre das mãos do nosso inimigo. O povo foi para a batalha confiante demais, mas esqueceram da arca. O que a arca fazia? Abria o quê? Abria o quê? Vocês entenderam bem o que são os portais? Irmãos, os deuses da antiguidade, eles eram cultuados. Diga comigo, culto. Tem gente que não sabe o que é culto. Tem gente que vem para a igreja e fala assim: eu vou para o culto. Isso aqui não é culto, gente. Tem alguém cultuando? Você está vendo alguém? Olha, está vendo alguém cultuando? Eles estão aprendendo. Eu estou cultuando? Também não. Como é que é? O que é um culto? O culto é quando você se coloca diante de uma divindade, no nosso caso Deus vivo, se ajoelha ou se deita diante dele e se rasga diante dele, até que de alguma maneira o mundo espiritual se manifeste a você. As pessoas se ajoelhavam diante de Moloque. Moloque era um deus em forma de touro, de ferro. Eles abriam uma portinha, enchiam de brasa, aquele bicho ficava todo vermelho de fogo, e eles botavam em cima das mãos daquele bicho uma criança em sacrifício, porque todo culto tem que ter sacrifício e oferta. E a criança morria. Pastor, isso é bíblico? Até Salomão fez isso. Matou o seu filho e ofereceu para Moloque. E olha que era um homem sábio, hein? As pessoas se dobravam diante de Diana de Éfeso, diante de Asherá, diante de Rainha dos Céus, diante de Baal Peor, diante de postes ídolos. A Bíblia inteira vai contar que pessoas se ajoelhavam e imploravam ao seu Deus, suplicavam, enalteciam, veneravam, gritavam para eles, rasgavam suas vestes. E depois disso, somente depois disso, eles pediam alguma coisa. Ninguém nunca chegou diante de uma divindade chegando assim: fala aí, Baal, tudo bem, qual é? Vem aqui pedir que eu vou vencer, lutar contra Israel. Não, eles se sacrificavam. Cultuar é clamar pelo seu Deus. Nós aprendemos a chegar na igreja, sentar nosso bumbum, perguntar se o ar-condicionado está ligado, se o ventilador está ligado, ficar observando se a palavra é boa, e dizemos que isso é culto. Nós não sabemos o que é culto. A maioria de nós desaprendemos a nos ajoelhar e falar com Ele, gritar, chorar, implorar, falar: eu estou passando por uma batalha, Pai, eu estou passando por uma batalha, vai comigo nessa, vai comigo, abra as portas. Eu sacrifico, eu oferto, eu faço o que o Senhor quiser. Olha para o teu irmão e fala assim: não vá para a batalha se você não estiver pronto para cultuar, para abrir portais. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Conta a famosa história do rei Josafá. E se você não abriu, eu gostaria que você prestasse atenção em mim aqui, você vai entender o que está escrito. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram lutar contra o rei Josafá. Diga comigo, 3 contra 1. 3 exércitos vieram lutar contra o povo de Deus. Versículo 2. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: rapaz, está vindo uma grande multidão lá do outro lado do mar e da Síria. Eles já estão chegando ali em Engedi. O clima de guerra veio, meu irmão, a opressão veio. Porque imagina se alguém chega para você e fala assim: tem 3 exércitos vindo massacrar a tua família todinha. Imagina, vem um cheiro de guerra ali, a notícia. E a pessoa, você vai no médico com uma dorzinha de barriga e o médico fala assim: eu vi aí um tumor. E aquele cheiro de dor, de tristeza vem. A notícia da guerra. Josafá recebeu aquela notícia: 3 exércitos, tem nem para onde eu correr, vem maldição de tudo que é lado. Aí no versículo 3, olha o que Isaacá fez.
o que Josafá fez? Ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E ele fez o povo inteiro cultuar a Deus, o povo inteiro. E ele aconselhou-se com o povo e ordenou. Agora eu já pulei para o versículo 21, tá? Pula do 3 para o 21. Ele aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestiram de roupas sagradas e marchando de frente para o exército, eles cantaram a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então olha qual foi a direção. Josafá falou: a guerra é pesada, está vindo demônio de tudo que é lado, é capeta saindo até pelo ralo. Eu vou clamar a Deus. A primeira coisa que ele fez, culto. Primeiro fez culto, ele jejuou, ele clamou, ele gritou, ele botou o povo todo para suplicar. Depois disso, o que ele fez? Adorou. E ele não adorou apenas, ele adorou nos portais. Diga comigo, adorou nos portais. Pastor, como é que você prova que ele adorou nos portais? Porque primeiro ele fez culto para abrir o portal. Porque tem gente cantando sem abrir portal, irmão. Chega na igreja, és tu, toca não, única razão da minha adoração, ó Jesus. O portal está fechado, irmão, não está subindo nada. Você tem que abrir, você tem que falar de todo o coração para que Deus abra a porta e você possa jogar a sua adoração lá para o outro lado. Amém ou não amém? O acesso está liberado, mas tem que abrir. A chave já foi dada, mas tem que abrir. Quem está comigo, da glória a Deus? Então depois que ele abriu o portal, a Bíblia diz que ele botou o exército para cantar. Aliás, botou o povo, os adoradores, vestidos de roupa sagrada, porque não era só música, era um ritual de adoração. Vestido de roupa sagrada diante do exército, para que o exército compreendesse que eles estavam num nível de guerra espiritual. Amém ou não amém? Versículo 22. Tendo eles começado a adorar e dar louvores, o Senhor colocou emboscada contra os filhos de Amon, e contra os de Moabe, e contra os de Monte Seir, e eles foram desbaratados. Aplauda o Senhor por isso. A guerra espiritual, ela acontece na região sobrenatural. Diga comigo, a guerra espiritual, ela acontece na região sobrenatural. A gente tem que entender isso, irmãos. A gente tem que entender que você, às vezes, você nem sair de casa para poder vencer. A bênção vai bater na tua porta. Se você aprender a entrar diante de Deus, abrir o portal e declarar um milagre. Não necessariamente você tem que botar a mão. É por isso que um centurião chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, o meu empregado está doente, está morrendo lá em casa, e o Senhor pode curá-lo. Jesus falou assim: não, eu vou lá, pode deixar que eu vou lá. Mas aquele homem, ele era um centurião, ele entendia de guerra. E ele falou: não, Senhor, basta o Senhor liberar um decreto no mundo espiritual, meu funcionário vai ser curado. É guerra no mundo espiritual. Deus, ele ensinou a Josafá e o seu povo isso. Entrem nos portais, declarem, profetizem, e o inimigo vai cair, você não vai nem olhar para a cara dele. Eu gosto da história daquele garoto chamado Davi. Um garoto que estava acostumado a abrir portais, ele ficava abrindo portais. O livro de Salmos são as provas disso. Ele entrava na presença de Deus. Prova de que ele abria portais através da adoração é que ele fala de Jesus. Antes de Jesus chegar, ele via Jesus. Ele entrava no sobrenatural, ele via tudo. As portas estavam escancaradas para Davi, porque ele vivia em adoração, em exaltação. Davi era ele era um especialista em entrar na presença da glória de Deus. Para Davi, abrir portais era comum. E quando ele chega na frente de batalha, que ele vê o povo de Deus todo amedrontado, e pula afrontando o povo de Deus, um gigante chamado Golias. Davi olha para o Golias e ele luta. Qual foi a arma que Davi usou? Qual foi? Qual foi, igreja? Não foi não. Foi não.
Foi o decreto. Você não gosta de me responder porque eu sempre digo que não, né? Mas é melhor errar do que não tentar, irmão. Vai que acerta. Davi olhou, abriu o portal e liberou um decreto dizendo assim: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Deus de Israel? Olha aqui, eu vou em nome do meu Senhor. Olha o nome. Eu estou sendo enviado, eu estou sendo respaldado, e hoje mesmo o meu Senhor vai arrancar a tua cabeça. Naquele momento a cabeça do demônio caiu. Aí só ficou faltando arrancar a cabeça do boneco lá. Golias foi vencido no reino espiritual. Depois Davi foi só tomar posse da bênção. Pegou a funda, irmão, se ele tivesse um chiclete na boca, ele... ele tivesse um copo descartável, um copinho d'água. Porque a arma da vitória não é a funda, não é a pedra, mas é o nome de Yeshua. Ele foi lá, tomou posse, arrancou a cabeça do bicho, e Deus deu para ele despojos. Quando você abre o portal, antes de sair, precisa do emprego, antes eu vou na presença do Eterno. Precisa casar, antes eu vou na presença do Eterno. Precisa do milagre financeiro, antes eu vou na presença do Eterno. Vai quebrar um terreiro de candomblé, antes vai na presença do Eterno. Tem que visitar um hospital, antes vai na presença do Eterno. Tem que fazer uma entrevista difícil, antes entra na presença do Eterno. Mas quando você entrar lá, adora, busca, sacrifica, canta, venera, faz o que for para que ele venha. Quando ele vier, você vai falar assim: Senhor, eu preciso de 3 coisas. Eu preciso de 3 coisas. Primeira, a bênção. Senhor permite que eu vá? Se Deus falar assim: vai não, senão você vai morrer. Vai não, irmão. Tem muitos casos na Bíblia que Deus fala assim: não vai não. Fica aí, rapaz. Fica aí. Tem que ter a bênção. O profeta Samuel falou para Saul: deixa eu abrir o portal primeiro. Eu vou chegar, eu vou sacrificar, eu vou abrir o portal. Aí nós vamos pedir bênção, estratégia e arma. Aí depois a gente vai. Saul, ele ficou... Samuel atrasou Saul. Eu faço de qualquer jeito, não abriu portal nenhum. Perdeu o reino para sempre. Tem que ter a bênção, irmão. Tem que ter o envio. E esse envio não é de homens, não. Porque eu posso te abençoar, mas se Deus não tiver no negócio, vai quebrar a cara você, eu também vou junto. Vai debaixo de bênção. Eu sempre peço 3 bênçãos. Eu peço bênção para Deus, eu peço bem para o meu discipulador, que é o meu apóstolo, e eu peço bênção para minha esposa. Fala: amor, você me abençoou, você acha que eu devo ir? Vai, filho, vai dar certo. Mas antes de tudo, vai na bênção de Deus. Não vale a pena lutar sem que Deus vá contigo, irmão. Mas se Ele for contigo, você vai poder falar, não da boca para fora, mas respaldado: eu venho em nome do Senhor. Eu sei que Ele mandou vir. Você vai comprar um galpão de 500 mil reais. Aí você fala assim: ó, tô vindo aqui, mas só tenho 10 mil. Mas eu venho em nome do Senhor. Ele mandou vir. Aí, irmão, vai, fica tranquilo. Não falta testemunho sobre isso aí fora. Agora, se você fala: eu venho em nome do Senhor, e não foi Deus que mandou, o cara vai falar assim: você pode estar vindo em nome, meu amigo, do Papa Francisco. Não vai dar em nada. Bênção. Quem entendeu o que é bênção, levanta a mão e aplauda o Senhor Yeshua. Segunda coisa, estratégia. Não adianta Deus dizer vai, se Ele não falar assim: vai do jeito que eu estou falando. Josafá, ele teve uma direção: adore dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi uma estratégia.
Jesus, ele em Mateus capítulo 10, ele dá estratégias de guerra para os discípulos. Ele abençoou e ele deu estratégia. Ele falou: ó, quando vocês forem numa cidade, se vocês forem recebidos na casa do Dadito, alguém pode chamar para ficar no Sheraton. Não vai, porque se você foi bem recebido, você tem que ficar naquela casa até o fim. Outra coisa, não leve ouro nem prata, não leva roupa demais. Ele falou, se você for maltratado lá na casa do Dadito, sacode a poeira do pé, arranca a unção todinha que você levou para lá. Não é o seu caso, porque esse homem aqui já... Eu falei para o Tiago na quarta-feira, o Dadito já passou do limite de honra. Qualquer coisa que ele fizer agora é acréscimo, é extra. Ele bateu o recorde muito rápido. Parabéns, filho, Deus te abençoe, tá? E Yeshua disse: e aquele que der pelo menos um copo d'água para vocês, ele vai receber a unção dobrada. Ele orientou os discípulos a situação. Mas teve um outro caso que os discípulos voltaram: Senhor, nós não conseguimos expulsar o demônio porque faltou estratégia. Aí Jesus olha e fala assim: deixa eu conversar com o pai do garoto aí. E Jesus repreende um demônio hereditário, porque ele repreende no pai e fala assim: geração de incredulidade, eu não suporto mais vocês. Aí o pai falou assim: eu creio. Na hora que o pai falou eu creio, o demônio saiu do garoto. Porque Yeshua tinha um entendimento de guerra. Então não adianta apenas ir em nome, você precisa ir com a visão. É por isso que o meu ministério é um ministério de cobertura espiritual. Estou pregando aqui, mas o carro-chefe do meu ministério é dar cobertura para pastores. Sabe por quê? Porque nós dizemos para eles: filho, está errado, deixa eu te dar uma direção aqui, a estratégia é essa. Todo exército tem os estrategistas antes da infantaria sair. Até um jogo de futebol que é um monte de homem correndo atrás de uma bola, tem que ter estratégia. Então você tem que falar: Deus, a estratégia vem do Senhor. Eu estou com um sonho, um propósito. Eu já falei para vocês qual é ontem aqui. E eu tenho entrado nos portais e falado: Deus, me dá a bênção. Ele já deu. Agora eu falo: me dá estratégia. Como eu vou fazer isso? E a terceira coisa é armas. Diga comigo: armas. E quando eu falo de armas, eu falo de armas de ataque, armas de defesa. Eu falo de espada, eu falo de lança, eu falo de arco e flecha, eu falo de broquel, eu falo de escudo, eu falo de anjos. Todo guerreiro precisa ter armas, conhecê-las, manuseá-las bem. Deus me apresentou os meus anjos uma vez, e eu caí arrebatado, e eu vi aquela multidão de anjos. Uma vez o líder desses anjos veio falar comigo, o nome dele é Uriel. Ele falou comigo lá em São Miguel Paulista, dentro de um hotel. Eu vi esse anjo, o Tiago viu também. Isso é armas. O meu chofar é uma arma. Eu preciso de armas para guerrear. Eu não toquei o chofar aqui para atrair boi, não. Fui na oficina ali, no eletricista ali, no Cavaleiros. Aí o eletricista, eu toquei lá, o eletricista falou assim: rapaz, prepara que vai vir os boi. Eu falei: não vem não, isso não é berrante não, cabeção. Isso é chofar, o que vai vir é anjo, querubim, serafim, arcanjo, cavalo de fogo, tropas sobrenaturais. Quando eu toco o chofar, decretos são espalhados pelo mundo espiritual. É como se canetas de fogo escrevessem ordens no coração de anjos e demônios a respeito do que Deus tem para a minha vida. Esse notebook aqui não é um equipamento de navegar no Facebook, não. Isso aqui é uma arma de guerra. Eu estou usando aqui como arma. O meu violão é uma arma. Às vezes eu estou pregando, eu chego perto da pessoa, só faço assim, ó, plim, a pessoa cai endemoniada ou arrebatada. Os anjos, a glória, a unção, a autoridade, tudo isso você precisa pedir a Deus lá no portal. Você precisa entrar no portal e falar: Deus, coloca anjos na minha casa.
Coloca anjos cuidando do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Coloca anjos lá no escritório, lá no negócio. Deus. E você vai estar sendo revestido de acordo com o que você apresenta para Deus. Que você precisa pedir. Você já aprendeu isso. Nós pedimos o tempo todo, nós só não pedimos a coisa certa. Você precisa entender, irmão, que essas três coisas você só vai poder pedir quando você aprender a abrir portais. Abrir portal deve ser alguma coisa comum na sua vida. Primeira vez que Deus começou a me falar sobre portais, eu achava meio esquisito isso. Essa é a nova onda, a onda dos portais. Eu só vou dar duas orientações sobre portais aqui. A primeira orientação, na verdade, eu já dei. Como é que você faz para abrir um portal dentro da sua casa? Você vai chegar lá no seu quarto, por exemplo. Você tem que vencer uma batalha. Feche a porta do seu quarto, igual o Yeshua ensinou. E aí você vai se ajoelhar, ou vai sentar, ou vai deitar. Eu gosto de deitar no chão ou me ajoelhar. Quando eu quero clamar mesmo, eu deito no chão com os braços abertos, com a barriga para baixo, deito ali. E eu imagino que bem na minha frente, Deus está de pé. Assim como as pessoas faziam na antiguidade e viam uma estátua, só que o meu Deus é o Deus invisível. Mas Ele está ali. E deitadão lá eu imagino, Ele está aqui. E eu começo a adorar, a suplicar. Eu fico ali até que o portal se abre. A oração do Pai Nosso, ela não começa com pedido, ela começa com o portal abrindo. Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, Tu és o Abba, Tu és aquele que está no céu, e que venha o Teu reino. Aí a porta abre, e que a tua vontade prevaleça aqui, como está prevalecendo ali, alinhou. Aí sim Ele pede, o portal está aberto, e se possível aí, manda um pãozinho de cada dia. Abriu? Perdoa nossas dívidas. E não me deixe cair na tentação, livra-me do demônio, porque Teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Fechou o portal. Então você pode fazer isso na sua casa. A oração não é uma religião. Todo dia eu faço a manhã devocional, pastor. Todo dia eu faço minhas orações. Nem isso não. É você entender a hora certa e falar assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai portais eternos. Os demônios usam portais, irmão, o tempo todo. Você acha que o feiticeiro faz uma macumbinha na encruzilhada para quê? Para abrir o portal. Você acha que ele raspa a cabeça e corta para quê? Para abrir portal. Você acha que a pessoa faz assim para quê? Para abrir portal. Mas a palavra diz que os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque eles abrem e nós vamos fechar. Nós temos a chave de Davi. Nós temos a chave. Yeshua falou para Pedro: você tem a chave do mundo espiritual, filho. Tudo que você concordar aqui vai acontecer lá. Tudo que você mandar lá vai acontecer aqui. Nós temos acesso aos portais. Só que eu também preciso que você aprenda a abrir portais relâmpago, que é na hora da emergência. Diga comigo: planos de emergência. Porque tem gente, irmão, que fala assim: tem um demônio ali, peraí que eu vou ali em casa, vou abrir um portal. É igual jejum. Já viu o jejum, irmão? Tem gente que jejua para expulsar demônio. Glória a Deus, é importante. Jejum é bom, é necessário, é importante. Mas não é só para expulsar demônio não, irmão. O que expulsa o demônio é entrar nos portais. Tem gente que jejua a vida toda, não consegue arrancar demônio de ninguém. Pense. Portal relâmpago, irmão, é você saber o que fazer para que a presença venha bem rápido. Por exemplo, o pastor Tiago, ele tem umas músicas que ele toca, irmão. Quando ele toca aquela música, dá um ré maior aí. Pronto. Só dá um ré maior, o Tiago já entra, o portal abre na frente dele. Que ele diz assim: anjos, arcanjos, querubins, serafins,
estão diante dele, dó, clamando santo. Pronto, obrigado. Pode ficar nessa música. Já abriu aí um monte de portal. Vocês estão sentindo, né? Porque é uma música que por algum motivo ela reage quimicamente com o nosso espírito, e nós conseguimos pensar na glória, e a glória vem, a porta abre. O guerreiro, ele tem que ter essas fórmulas espirituais. É um versículo da Bíblia que você lê, é uma lembrança que você tem, é um ato profético que você faz. Porque quando você estiver frente a frente com um míssil vindo na sua direção, você pensa: eu preciso abrir. Foi o que aconteceu com Davi. Eu preciso abrir essa porta rápido, adorar a Deus numa fração de segundo. É igual adoração. Eu vou finalizar falando de adoração aqui agora. Eu sempre pensei que a adoração fosse algo que a gente tinha que fazer gradativamente. Desde quando eu era da igreja batista, eu pensava assim: a igreja tem que ter um período de louvor de 30 a 40 minutos, porque as pessoas elas vão fluindo em etapa até que daqui a uns 30 minutos elas consigam entrar. Porque a pessoa está cansada, ela teve um dia cansativo, ela brigou em casa, o salário diminuiu, o ônibus jogou água suja nela, ela chega na igreja desconectada. Aí a gente canta uma música de comunhão, depois uma música de celebração, depois uma música de guerra, para depois entrar na adoração. É isso que a gente aprende. Aí nosso subconsciente já chega assim: você chega na igreja, na primeira música você está mastigando chiclete, andando para lá e para cá, na segunda você já começa a bater palma, daqui a 30 minutos você já começa aleluia. Mas quando eu abri a Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23, que está escrito: e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Eu descobri que eu tenho espírito, alma e corpo. Diga comigo: espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Diga comigo: não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Ou seja, tudo começa no espírito. E se você adora botando o seu corpo: ah, meu corpo não está legal, estou meio cansado, e você começa a fazer as coisas naturais para depois fazer as coisas emocionais, para depois adorar a Deus em espírito, você toma muito tempo, irmão, necessário para a guerra. Agora, se você já chega na igreja falando assim: eu estou pé da vida, eu estou chateado, eu estou estressado, até pequei, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova na presença do Eterno. E você fecha o olho e adora, fala: perdão pelo meu pecado, Deus, pode abrir a porta. Santo é o Senhor. A porta abriu, você entrou. Você só precisa de um segundo para entrar na presença de Deus. Tem igreja que para a gente ministrar o mover no final do culto tem que ficar aquecendo o povo. É que você vai aquecendo, olha o fogo aí, pega lá, vai lá, o pessoal fica: ai, ai, não sei se eu entro, não sei se eu... Parece que está dando cordinha no robozinho, irmão. Mas o guerreiro, meu irmão, o guerreiro, o botão é 220 volts numa fração de segundo, irmão. Ele fala: eu vou entrar. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo. Deixa eu te falar uma coisa agora. Nós vamos entrar num portal.
E nós vamos, cada um de nós aí no seu lugar e eu aqui no meu lugar, nós vamos entrar no portal e vamos apresentar para Deus a nossa necessidade de guerra. E lá dentro nós vamos pedir 3 coisas para Deus. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? O que é que você vai pedir em primeiro lugar? Segundo lugar? Terceiro. E Deus vai dizer lá dentro assim, possivelmente: eu sou contigo, filho. Vai nessa, filho, eu sou contigo. Pode ir, filho. Pode ir quente que eu estou fervendo, filho. Vai quebrar tudo, filho. Toma a terra que eu já te dei. Você vai ver Gigazeu, Filisteu, Amorreu, Jebuseu. Mas vai que eu te dei a terra. É a bênção. E aí você vai dizer assim: ok, papai, ok, pai. Mas e quais são as estratégias? E ele vai dizer: filho, você vai chegar na sua casa e você vai dar uma rajada de língua, vai sapatear, filho, e vai liberar a palavra essa, filho. Você vai chegar na janela, você vai lançar várias flechadas. Você vai mergulhar 7 vezes no Jordão, filho. Filho, você vai bater com um cajado no mar e ele vai se abrir. Filho, você vai bater com a capa e o mar vai se abrir, filho. Você vai botar varas de cana na ponta do bebedouro de águas, e as ovelhas vão beber e vão multiplicar, e eu vou te enriquecer, filho. Você vai ter que sair da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu te darei uma estratégia. Eu estou ouvindo um chofar tocando. Oh! Oh, yeah! Santo é o Senhor. Olha aí o chofar. Você está ouvindo? Estou ouvindo o chofar. Quem está ouvindo o chofar? O leão está rugindo já. O leão está rugindo. O Senhor está chamando o seu povo para a guerra. Deus está querendo guerra. Deus está querendo guerra. Recebe aí. E Deus vai te dar bênção. Ele vai te dar estratégia e armas. Diga comigo: armas de ataque e de defesa.